Aplicação de técnicas de testes de aceitação. Os testes de aceitação compreendem uma das etapas do processo de desenvolvimento de software, na qual os usuários testam funcionalidades do sistema para validar se o produto entregue atende ou não atende suas necessidades. Sim, já vimos tudo isso no vídeo que contou a história da Olivia. Era só para ver se você entendeu. Mas como definir um teste de aceitação? O ato ou ação de definir, escrever um teste de aceitação é chamado especificar. Especificar um teste de aceitação consiste em representar o comportamento esperado de um sistema através de uma notação específica. Essa notação pode ser composta por símbolos de alfabeto, diagramas, tabelas e etc. Quando utilizamos o isAccept para especificar os testes de aceitação, os testes são representados através de scripts. Scripts são como uma receita de bolo, que descrevem passo a passo o que deve ser feito pelo sistema para atingir um resultado esperado. No isAccept, os testes de aceitação são especificados através de scripts em um documento de texto. Há uma lista de comandos pré-definidos para apoiar o usuário na construção dos scripts de teste. São alguns desses comandos: expect valor ao realizar uma ação com determinados parâmetros, expect error ao realizar uma ação com determinados parâmetros, expect different, um valor não esperado ao realizar uma ação com determinados parâmetros, e repeat number of times, o número de vezes que é para repetir uma ação com determinados parâmetros. Calma, daqui a pouco vamos ver exemplos da utilização dessa linguagem. Como especificar uma ação de usuário em um teste de aceitação usando o isAccept? Um script é criado em um arquivo de texto. Um comando ou passo desse script é escrito em uma única linha. Por exemplo, criar novo usuário, login igual a hernani.santos e nome igual a hernani cs. Este comando irá executar a ação criar novo usuário e passará como parâmetros o login do usuário e o nome do usuário. Sendo assim, neste exemplo, será criado no sistema o usuário hernani.santos com o nome hernani cs. Anteriormente, executamos um comando para criar um usuário no sistema. Agora, vamos executar um outro comando para verificar se o usuário foi criado com sucesso. Neste caso, usaremos o comando expect, do isAccept. Este comando significa que é esperado o resultado hernani cs quando for executada a ação para obter o nome do usuário do login hernani.santos. O script completo para criar o usuário e verificar se foi criado com sucesso, testando a recuperação do nome do usuário através do login, é apresentado abaixo. E se o resultado esperado for uma exceção? Vamos supor que no sistema que estamos testando não existe o usuário com login Olivia. Porém, queremos ter certeza que ao tentar recuperar o nome de usuário cujo login não existe no sistema, o processamento irá retornar uma exceção, informando que o usuário não foi encontrado. Neste caso, usamos o comando expect error, usuário não encontrado, obter nome do usuário por login, igual a Olivia. Este comando significa que é esperado o erro usuário não encontrado ao tentar obter o nome do usuário pelo login Olivia. Antes de apresentar um exemplo prático do uso do isAccept, vamos analisar a funcionalidade login do sistema KPG. Na tela de login do sistema KPG, o usuário irá informar o seu nome de usuário, a sua senha e irá clicar no botão Entrar. Como os dados informados estão corretos, o login é efetuado com sucesso e o usuário é redirecionado para a tela de seleção de vínculo. Um segundo cenário de utilização do login do sistema KPG é quando o usuário informa o seu nome de usuário, a sua senha e clica no botão Entrar. Mas o retorno do sistema é usuário ou senha inválidos. Vamos especificar os testes de aceitação para estes dois cenários da funcionalidade login utilizando o isAccept. Cenário 1. Login efetuado com sucesso. Para efetuar login em um sistema, precisamos ter um usuário cadastrado, certo? Neste script, o primeiro passo tem como papel satisfazer este pré-requisito, isto é, neste estado, é criado no sistema um usuário chamado Hernani César dos Santos com login hernani.santos e senha 123456. No segundo passo, o sistema valida a operação de login de acordo com os dados informados pelo usuário. Sendo assim, é esperado que o processamento do login seja realizado com sucesso, quando o usuário informar o nome de usuário, hernani.santos, e a senha 123456. Cenário 2. Login fracassado. O usuário informou a senha errada.
Assim como no exemplo anterior, o primeiro passo desse script tem como papel satisfazer os pré-requisitos necessários para a execução do teste. Na sequência, o sistema valida a operação realizada. Desta vez, ao invés do comando expect, nós temos o comando expect error. Sendo assim, é esperado que ocorra uma exceção no processamento do login, pois foi informado o nome do usuário, hernani.santos, e a senha 654321, sendo que a senha correta é 123456. Supomos que foi solicitado para adicionar a funcionalidade login a seguinte regra de negócio. Caso o usuário informe a senha incorretamente 3 vezes, o usuário deve ter sua conta de acesso bloqueada. Como ficaria este cenário utilizando o isAccept? Cenário 3. Login fracassado. O usuário informou a senha errada pela 3ª vez. Assim como nos exemplos anteriores, o primeiro passo desse script tem como papel satisfazer os pré-requisitos necessários para a execução do teste. Para este cenário, adicionamos mais um parâmetro, denominado n vezes senha errada. O objetivo deste parâmetro é informar ao sistema que o usuário já digitou a senha incorretamente 2 vezes em momentos anteriores. No segundo passo, o sistema valida a operação de login, de acordo com os dados informados pelo usuário. Sendo assim, é esperado que ocorra uma exceção no processamento do login, pois foi informado o nome de usuário hernani.santos e senha 654321. Neste caso, o retorno esperado é conta bloqueada, pois é a 3ª vez que o usuário erra a senha. Outro exemplo. Supomos que nos foi solicitado para especificar os testes de aceitação da funcionalidade diário de classe do sistema KPG. Esta funcionalidade deverá calcular a média de 2 notas e verificar a situação do aluno, que poderá ser aprovado, reprovado por nota ou reprovado por frequência. Para tanto, as seguintes regras de negócio devem ser observadas. Para ser aprovado, o aluno deve ter média maior ou igual a 7. O aluno deve ter no mínimo 75% de frequência, do contrário, é reprovado por frequência, independente da média das notas. Caso o aluno não obtenha média 7 e tenha frequência igual ou maior que 75%, a situação deverá ser reprovado por nota. Como ficaria esse cenário utilizando o isAccept? Construímos 4 cenários para especificar os testes de aceitação deste requisito. Cenário 1. Aluno aprovado. Os 3 primeiros comandos criam um aluno, a disciplina e matriculam um aluno na disciplina. Na sequência, são lançadas as notas das avaliações e o número de faltas do aluno na disciplina. Neste caso, as notas do aluno são 8 e 9. O aluno possui 10 faltas na disciplina. 8,5 é a média esperada do aluno na disciplina. Como o aluno teve 10 faltas, a carga horária da disciplina é de 64 horas aula. Isto indica que o aluno esteve presente em 54 encontros. Portanto, somou uma frequência de 85%. Logo, como o aluno tem média maior que 7 e frequência igual ou maior que 75%, é esperado que a situação do aluno seja aprovado. Cenário 2. Aluno reprovado por frequência. Neste cenário, apesar de o aluno ter obtido média 8,5, ele teve 17 faltas. Visto que a carga horária da disciplina é de 64 horas aula e que o aluno esteve presente em 47 encontros, então a frequência do aluno é de 74%. Sendo a frequência do aluno menor do que 75%, logo é esperado que a situação do aluno seja reprovado por frequência. Cenário 3. Aluno reprovado por nota. O aluno tem 100% de frequência, mas a média é igual a 6,9. Sendo a frequência maior ou igual a 75% e a média menor que 7, é esperado que a situação do aluno seja reprovado por nota. Cenário 4. Aluno reprovado por frequência e por nota. O aluno tem 74% de frequência. A média do aluno é igual a 6,9. Nos casos em que a frequência do aluno é menor que 75% e a média menor que 7, é esperado que a situação do aluno seja reprovado por frequência. Agora é a hora de mostrar o que você aprendeu. Por favor, responda ao questionário e encaminhe suas respostas para o e-mail hernani.santos@posgrade.ufsc.br ou através do meu WhatsApp. O meu número de WhatsApp está lá no questionário. Muito obrigado por contribuir com a nossa pesquisa.